Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta magna de Paulo à Igreja de Roma, né? Ou como muitos gostam de dizer, do Evangelho segundo Paulo, que essa carta seria o Evangelho, né, de Paulo. E estaremos lendo então os capítulos 3, os versículos de 1 a 9. Esses são os versículos que estarão sendo o ponto de apoio, a base do nosso estudo de hoje. Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu ainda seria condenado como pecador. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que Deus abençoe sua palavra lida. Hoje nós estaremos estudando esse texto e eu gostaria que vocês entendessem o paradoxo que existe nesse texto. Não é? O que é paradoxo? Quando a gente afirma uma coisa e logo depois a gente está afirmando outra. E se vocês observarem nesse capítulo 3, Paulo começa dizendo: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí Paulo responde no versículo 2, muita, sobre todos os aspectos. Mas quando chega no versículo 9, Paulo de novo pergunta: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Então esse é o assunto de hoje, é o paradoxo que existe na religião. Afinal, existe vantagem em ser cristão ou não tem vantagem em ser cristão? Ou temos vantagem e também não temos vantagens? Nós estaremos estudando hoje. Vamos começar então nesse momento pedindo a Deus a direção, que Ele esteja conosco durante todo o estudo, nos coordenando, nos dirigindo, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Sua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos estar aqui diante da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra se revelou a nós, porque tivemos acesso, Senhor, à Tua palavra e porque podemos, ó Deus, temos o privilégio e o prazer de, nesse momento, estar nos debruçando sobre a Tua palavra e estudando a respeito dela. Senhor, mas sabemos que toda revelação, ela vem proveniente do Teu Espírito Santo e nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Desvenda, Senhor, os Teus mistérios para nós que estamos Te buscando nesse momento ou em qualquer momento em que esse estudo venha a ser assistido. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós podemos ver, Paulo aqui no capítulo 3, ele está dando continuidade, porque ele começa o versículo 3 perguntando, o capítulo 3 perguntando logo no versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele está se referindo a algo anterior. Ao que Paulo está se referindo aqui quando ele está perguntando? Qual é, pois, a vantagem do judeu? É óbvio que é o que está relacionado aqui nos versículos de 25 a 29 do capítulo anterior, do capítulo 2. O que estudamos na última aula? Paulo falava: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se
tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é todo aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a vantagem do judeu? Se o judeu que não pratica a lei, e nós estudamos na aula passada que, na verdade, aqui nós estamos falando, a prática da lei é o entendimento da lei, e que a lei já apontava para o Cordeiro Santo de Deus que iria morrer em nosso lugar. Então, Paulo está dizendo, qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Não é se, quando eu creio, se eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador, não é o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, que livra, não é, que liberta o homem do pecado, então eu sou salvo. Mas se eu, como judeu, não acredito nisso, eu não sou salvo. E o gentio que acredita na verdade de que só Jesus Cristo salva, ele acaba, não é, por entrar ali como que, né, Paulo fala em termos de circuncisão e circuncisão. Então, se ele cumpre a lei, se ele acredita que Jesus é o único Salvador, ele deixa de ser incircunciso e passa a ser chamado como circunciso. Isso dentro, né, não que ele tenha feito o ato da circuncisão, mas por aquilo que ele acredita, as vantagens que o circunciso teria. Então, aqui, Paulo, ele começa o capítulo 3 perguntando qual é, pois, a vantagem? Se no final das contas, se o gentio que crê é igual ao judeu e o judeu que não crê é igual ao gentio, qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser evangélico? Qual é a vantagem de você ter sido batizado, de você frequentar a igreja? E Paulo vai estar dizendo, é muita vantagem, você tem muita vantagem sobre esse aspecto. E ele vai dizer, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Você já parou para imaginar se nós não tivéssemos sido alcançados, irmãos, por essa mensagem salvadora, essa mensagem reveladora, essa mensagem da graça de que só Jesus Cristo salva? Você não consegue ver a sua vantagem sobre todos aqueles índios, por exemplo, que vivem no interior do Amazonas? E que muitos não têm a Bíblia, por exemplo, traduzida para eles. Muitos são índios que nunca receberam a visita ali de um homem branco, como eles dizem, e que onde a mensagem salvadora de que só Jesus Cristo salva nunca chegou até essas pessoas. Você consegue entender a sua vantagem com relação, por exemplo, às pessoas que nascem lá no Oriente Médio e que vivem debaixo ali dos muçulmanos que vivem ali, que vivem debaixo ali do jugo daquela religião, que não tem acesso realmente à palavra da verdade e que são ameaçados de que ao ter contato com alguém que seja cristão, essa pessoa possa vir a ser morta, e que devido a essa dificuldade, muitas nunca se aproximam e não têm coragem realmente ali, não têm oportunidade, nem coragem de ouvir que só Jesus Cristo salva. Você queria ter nascido, por exemplo, ali na Índia, onde se adora o boi, onde as pessoas entram ali naquele rio imundo, como um ritual de purificação? Pessoas vedadas, irmãos, a verdade, pessoas às quais são vedadas a verdade de que só Jesus Cristo salva. E não por uma opção delas, não por uma escolha delas de não participarem, de não aceitarem, mas a quem não chega o Evangelho.
Eu lembro quando era mensageira do rei e estudávamos ali a respeito do comunismo na Rússia, a Alemanha, que também, na Alemanha comunista. Agora falando com vocês, eu lembro ali também da Coreia, irmãos. Pessoas onde tudo é fechado e onde ela só pode ouvir aquilo que o governo determina que elas venham a ouvir. Então não é dizer assim, não, mas eles não têm interesse em ouvir. Não, é vedado a elas ouvir a verdade. As poucas que têm o privilégio de ouvir a verdade são assim mais do que privilegiadas, mais do que abençoadas por terem essa oportunidade. E Paulo aqui, então, ele está falando qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. E Paulo mesmo responde, é um estilo meio socrático de Paulo, porque ele é como se ele estivesse, né, fazendo o discurso, no caso aqui não é um discurso, ele está ditando o texto para a carta, mas Paulo já começa a pensar, não, aí o irmão que está lá, né, o irmão judeu que está sentado lá, quando a carta for lida, ele vai perguntar, mas se o judeu é idêntico ao gentio, se ele cumpre ou não cumpre a lei, então qual é a vantagem de ser judeu? E aí Paulo, né, já responde esse questionamento que ele supõe que muito provavelmente vai ser feito. E aí Paulo responde, é muita utilidade, é muita vantagem sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? São as escrituras. Paulo está falando, olha, é muita vantagem, principalmente porque para vocês, judeus, foram dados os oráculos de Deus, foi dada a escritura. Vocês receberam a lei, vocês receberam os profetas, vocês receberam ali os livros, não é, de Cantares de Salomão, as sabedorias de Provérbios, Eclesiastes, Jó, vocês receberam Esther, Ruth, vocês têm toda essa literatura aí que veio inspirada de Deus, então é muita vantagem. Porque lembre-se, irmãos, o que estudamos até aqui? Deus, ele se revela pela natureza, Deus se revela pela história e Deus se revela com a nossa consciência, porque temos uma consciência, não é? Aquela nossa consciência moral que nos diz o que é certo e o que é errado. E Deus se revela por meio das escrituras. Agora, no Antigo Testamento, Deus só tinha se revelado por meio das escrituras para quem? Para o povo judeu. Então, o povo judeu, eles sabiam a sua origem, eles sabiam de onde eles tinham vindo, eles sabiam que tinha Abraão, que era o pai da fé, que Deus havia chamado Abraão para que Abraão fosse o pai de uma grande nação, que Deus enviaria o seu filho unigênito. Olha a vantagem que eles tinham sobre todas os outros países, os outros povos pagãos. Aquelas pessoas não recebiam, ou elas entendiam que para que tudo tivesse sido criado, viesse à existência, teria que existir um ser superior, ou elas buscavam, por meio da história, ver ali a mão de Deus, como muitos se converteram. A gente vê o caso, por exemplo, de Raabe. O que Raabe diz para os espias? Que ela tinha ouvido falar tudo aquilo que Deus havia feito. E de ouvir falar, de ver a mão de Deus movendo a história, Raabe ali se converte. Ela é salva, então, porque ela ajuda os espias e depois Josué, não é, liberta aquela mulher e toda a sua família. Todos que se agregaram debaixo do seu teto, nenhum deles foi morto. Então, muitos alcançavam por meio da história, com certeza muitos alcançavam por meio de observar a natureza, por meio da consciência moral, mas ao povo judeu havia sido dado as escrituras, havia sido dado os oráculos, e isso era muita vantagem para eles. Aí Paulo continua questionando, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, porque Deus se revelou por meio das escrituras, e alguns dos judeus não conseguiram entender, não aceitaram
rejeitaram a Escritura. A gente vê isso de forma muito clara, e Paulo aqui está falando, escrevendo a carta aos Romanos, não é? Após ali a vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E nós, estudando a história ali dos evangelhos, nós vimos a dificuldade que o povo judeu tinha de entender que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Tanto é que Jesus vai dizer em alguns momentos: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. E filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. E vocês não podem ser filhos de Deus se vocês querem me matar. Vocês precisam me aceitar como meu Salvador. Então a gente vê aqui a dificuldade. Paulo está falando: se alguns não creram, muitos não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não, de forma alguma. Paulo mesmo começa respondendo no versículo 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Eles não acreditam, mas a graça, o amor, a benevolência de Deus, ela é estendida a todos. E aí Paulo cita aqui então o Salmo de número 51. Esse salmo é um salmo muito conhecido, porque é o salmo de Davi, quando Davi confessa ali os seus pecados diante de Deus. Davi havia adulterado com Betsaba, né, esposa lá de um dos seus capitães, e quando o marido dela vai para a guerra, Davi manda chamar aquela mulher, Davi tem relação com aquela mulher engravida. Diante da situação daquela mulher grávida, o que Davi faz? Manda chamar o marido dela para que ele, vindo falar com Davi, fosse até a sua casa, tivesse relação com ela, e dessa forma ficaria parecendo que o filho era dele, mas aquele homem era leal ao rei. Ele vem e ele dorme na porta do palácio, porque todos os seus amigos, todo o seu exército estava lá no campo de batalha, e ele diz: eu não vou usufruir das benécias de estar numa cama com a minha esposa, quando todo o exército está lá lutando pela vida do rei. Então ele dorme, né, ali nas escadas agora eu não lembro se é do palácio ou da casa dele. Ele não vai à casa de Betseba, de forma que Davi manda um recado por aquele homem mesmo para o general do seu exército, dizendo que eles avançassem, colocassem ele na frente da batalha e depois então eles recuassem. E assim aquele homem é morto. Mas quando Natã confronta Davi escreve então o Salmo de número 51. E Davi vai escrever: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E Davi aqui, ele vai falando, irmãos, ele vai falando ali do seu erro, daquilo que ele havia feito, e ele vai dizer: para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Davi está dizendo: Senhor, não é que quando eu for julgado, eu realmente possa ali ser absolvido por ti, mas eu reconheço o meu erro, eu reconheço o castigo que eu mereço. E aqui nós que conhecemos a história, sabemos que a família de Davi, ela vai ser totalmente desestruturada emocionalmente. A partir daí, então, vai começar uma sucessão de erros ali entre os filhos de Davi, uns acontecimentos muito tristes, com certeza, para um pai de família. E a gente sabe que o filho, não é, que estava ali sendo gerado por Betsaba, ele morre, mas depois Deus abençoa o casal, dando a eles mais um filho, que vem a ser o rei Salomão. E no versículo 5, Paulo continua: mas se a injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira?
falo como homem. É muito interessante aqui, não é Paulo colocar entre parênteses o falo como homem, porque é como se Paulo estivesse falando, olha, eu estou registrando isso aqui, mas é tão absurdo que me desculpem, não é ter que colocar esse exemplo aqui. Porque o que acontece, irmãos? E isso acontecia naquela época e hoje muitos caem nesse erro, não é? Paulo está dizendo aqui, pensando o que poderia uma pessoa que estivesse ouvindo a leitura da carta pensar, bem, então, se o meu pecado, a minha transgressão, como foi escrito lá pelo rei Davi, traz à luz, não é? Traz à lume a justiça de Deus, faz Deus ser revelado como justo conforme eu peco, né? O meu pecado, a minha transgressão faz a luz de Deus se sobressair. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Quer dizer, Deus não está exagerando quando eu estou ali fazendo trazendo um benefício para ele, porque afinal, quando eu peco, faz com que a luz dele, não traz à luz a justiça de Deus. Então, o fato de eu estar fazendo a justiça de Deus ficar em evidência, não seria o suficiente para que Deus não me punisse pelo meu pecado? É o que Paulo pensa aqui que poderia surgir como dúvida, né, no coração daqueles que estivessem ouvindo a carta. E Paulo mesmo vai responder, certo que não. É certo que não. Paulo, em outro momento, ele vai dizer, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, eu posso pecar para que a graça de Deus possa vir a ficar em evidência. E Paulo está falando, olha, é certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E Paulo aí bate de frente com os judeus. Por quê? Porque o judeu sabia a respeito do fim do mundo. Não é? O judeu, ele cria no fim do mundo. Então, como é que vai ter ali o fim do mundo? Como é que Deus vai julgar o mundo se fosse considerado que o pecado era bom porque trazia à luz a justiça de Deus? E aí Paulo continua, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Ainda dentro do mesmo ponto, né? Paulo está colocando aqui mais uma dúvida, então, a respeito a mesma dúvida, não é? Porque ele diz, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Fica valendo a mesma resposta. E no versículo 8, Paulo diz, porque não dizemos... E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham os bens? A condenação destes é justa. Não é? Paulo está aqui, então, encerrando e dizendo, afirmando com relação àquilo que alguns, ao ler os seus escritos, ao ler aquilo que ele... as cartas que Paulo escrevia diziam, não é? Que Paulo, ele afirmava, não é, que eles deveriam praticar os males para que pudessem vir bens. E Paulo está dizendo, a condenação destes é justa. Aqui no versículo 7 também, a gente vê aqui, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Paulo está falando aqui, irmãos, olha... Deixa eu ler novamente a partir do versículo 5 para que fique bem entendido esse texto aqui. Ele vai dizer, olha, mas se a injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura não será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Então aqui é como se Paulo estivesse dizendo, olha, me deem licença aqui, né? Me desculpem pelo que eu vou falar, mas... Vocês podem estar se perguntando, se a injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura não será Deus injusto por aplicar a sua ira? Porque afinal, quando eu pratico a injustiça, eu trago à luz a justiça de Deus. E Paulo mesmo vai dizer, olha, certo que não, do contrário,
como julgará Deus o mundo? Então, como é que Deus vai trazer aí o fim do mundo? Como é que ele vai julgar o mundo lá no final de todas as coisas? E aí no versículo 7, Paulo está falando aqui, olha, e se por causa da minha mentira, não é por causa da mentira que eles dizem, que Paulo prega, fique em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Porque os judeus diziam que Paulo era pecador, que Paulo era mentiroso, que Paulo pregava um outro evangelho, que Paulo pregava, queria fazer uma nova lei, que Paulo pregava um evangelho que era mentiroso. E Paulo está falando, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como um pecador? Porque eles não estão perguntando aqui no versículo 5, que se a minha injustiça traz à luz a justiça de Deus, não seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Aí Paulo já respondeu, mas aqui Paulo torna a argumentar ainda dentro do mesmo ponto, e é isso que eu quero que vocês entendam, que Paulo aqui, ele está usando o mesmo argumento ainda do versículo 5. Então ele está dizendo, se por causa da minha mentira, da mentira que vocês dizem que eu prego, já que quando a gente pratica a iniquidade traz à luz a justiça de Deus, então, por causa da mentira que eu prego, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou condenado por vocês? Se vocês de fato acreditam nisso, por que vocês me condenam? E aí ele chega no versículo 8, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos os males para que venham bens. A condenação destes é justa. E aí Paulo vai, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E esse é o assunto, nós estaremos estudando na semana que vem, a partir do versículo 9, e a gente pode dizer aqui, a partir desse versículo 9, que todos nós começamos no mesmo patamar, irmãos. Os evangélicos, os muçulmanos, os espíritas, os testemunha de Jeová, qualquer seita ou religião, qualquer homem, ele começa no mesmo patamar. Qual é esse patamar? Pecador. Todos nós começamos no mesmo patamar de pecador. A diferença é em quem você acredita que pode te libertar dos seus pecados. Você acredita que você mesmo pode se salvar por meio de suas ações? Ou você confia que só o Espírito, só por meio do convencimento, por meio da fé, é que você pode alcançar a graça e ser salvo? Porque a palavra diz, porque vós sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você acredita nessa verdade ou você acha que você pode se salvar? Ou você acha que fazendo sacrifícios, fazendo rituais religiosos, você consegue alcançar a sua salvação? Esse é o assunto da nossa semana que vem. Então, fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa estar trabalhando as suas mentes e os seus corações e completando aquilo que eu não fui capaz de fazer nesse dia. Obrigada.